Olá, pessoal! Hoje a nossa live é com as 4 feras aqui do Pedagógico. Vamos esperar as meninas entrarem. A gente vai falar sobre como um novo idioma pode transformar a sua vida, como transformou a nossa vida. Oi, Mari! Oi, Val! Então, deixa eu colocar aqui. Ué, eu não tô conseguindo. Isso. Aqui. Oi, Bre. Ai, sempre que entra outra pessoa, corta nossa cabeça um pouco, né? Ah, não, agora foi. Agora ficamos de pé. Coubemos Falei todas. pra Val que eu vou aparecer de blusa pra não destoar muito. Fazer um esforcinho. Só pra disfarçar, né? Eu acho. Oi, Glauton. Oi, Ju. Oi, Pazinato. Oi, Nath. Alguma de vocês, quando se mexe, tá fazendo um ruidinho? Vamos ver quem que é pra gente ver. Acho que é a Val. Fez? Tá pegando no. Isso, tá pegando no seu cachecol, que inclusive é Não. lindíssimo. Mas tá. Obrigada. Mas tá. Vou segurar Então aqui. tá bom, gente. Então vamos lá. Oi. Como vocês estão hoje? Vamos se apresentar de novo rapidinho. Acho que todo mundo já viu aqui, né, quem somos. Então podemos fazer essa passagem bem rápida. Então, pessoal, eu sou a Ana, eu sou gerente da escola, né? Trabalho na LA desde 2013. Então fui prof de inglês por bastante tempo. E fui para coordenação pedagógica e hoje estou na gerência. Então, vocês me veem bastante aqui pelos stories também. Eu sou biomédica, minha especialização é neurociência, então eu entro com esse braço da neurociência do aprendizado aqui na metodologia da LA. Bre! Eu sou a Brenda, gente. Então, vocês me viram aí em algumas lives. Eu fui professora de inglês por alguns aninhos e hoje aqui na LA eu estou na coordenação pedagógica. Então, eu geralmente ligo para os alunos, faço essa ponte ali entre a nossa equipe interna, com os profs e com vocês, alunos. Então, que bom estar aqui hoje. Mari, conta pra nós. Eu sou a Mari, também sou coordenadora pedagógica aqui na escola. Sou professora de italiano há 5, 6 anos mais ou menos. Sou formada em letras, português e italiano e sempre com foco na linguística aplicada, voltada para o ensino de língua estrangeira. E Val, olha esse time, gente. Olha esse time. Só gente maravilhosa, né? Que orgulho. Sim. Eu sou a Valéria, bem-vindos a todos. Boa noite, pessoal. Eu sou a diretora pedagógica e na nossa área de recursos humanos. Então, eu estou aqui coordenando a galera e trazendo sempre muita novidade para o nosso desenvolvimento interno e fazendo sempre com muito amor, pensando no resultado final, né, para os alunos, para trabalharmos com coisas que transformem tanto a vida dos alunos quanto as nossas também. Então, para isso que eu estou aqui. Legal. Deixa eu dar uma arrumadinha na minha câmera. Aqui tá. Gente, hoje eu quero começar de um jeito diferente. Quero fazer um quiz com vocês, já que o nosso tema é como um idioma pode mudar a sua vida. Vocês têm papel e caneta aí? Socorro. Sim. Sim? Vamos ver. Quero ver e vocês também aí, vocês que estão assistindo também respondam essa pergunta que eu vou fazer. Vou fazer 3 perguntinhas. A primeira delas é: quantos por cento, qual é a porcentagem da população brasileira que vocês acreditam que saiba inglês? Então, que tenha conhecimento em inglês. Tipo, meio que fluente. Escreve no papel e mostra. Não, que tenha conhecimento. Eu também vou perguntar de fluência mesmo. Mas que tenha algum conhecimento em inglês, assim, que mínimo, né? Intermediário. Ah, Que consiga, assim, Nossa, né? que medo virar de chutar muito errado. tá valendo R$ 1.000.000. Tá valendo R$ 1 milhão em barras de ouro.
Você sabe, Ju? Então escreve aí, escreve aí. 5%, Dalton falou. Ainda mais. Ixi, Ainda mais. não vale Mostrem procurar aí no que vocês Google. escrever. Não, não vale. O que você acha, Ju? Escreve Se o aí. Vocês Glauton também, pessoal. acertou, errei muito. Se alguém mais quiser chutar, mostrem aí o que vocês escreveram, meninas. 34, a Mari, tá ao contrário, mas tudo bem, vamos lá. 10% a Brenda, 33% teu, Val. A Ju falou 5%. Então, o nosso 1 milhão de reais em barras de ouro vai para a plateia, porque no Brasil apenas 5% da população sabe inglês. 95% da população não tem conhecimento na língua. E já que é 5%, agora eu quero que vocês escrevam aí quantos por cento é fluente. Meu Deus, então. Vocês também, Glauto, Ju, quem mais quiser. Ju! Vai, pega o seu prêmio lá! Sim, Mas a Ju Nath, demorou pois muito pra responder. Eu acho que ela jogou no Google. Ju, não vale. Eu sei, daí depois de uns 10 minutos ela botou a resposta. Tô vendo tudo. Vamos lá, quantos por cento 5 é era o fluente? que eu pensava para fluente. Ju falou Ah, o Glauton 2%. acertou. Vamos ver aí o que vocês colocaram. 0,3%. Nossa, é a Mari agora. 0,5%. Aqui, ó. Fica espelhado. 0,5% a Brenda colocou e a Val colocou 2%. O Glauton colocou 1%. Glauton pode levar o seu prêmio para casa hoje. 1% da população. De acordo com o último levantamento do British Council, 1% da população brasileira é fluente em inglês, gente. Então, é chocante, né? É um dado muito chocante. E por que vocês acham isso? Val, o que você acha? Você que trabalha tanto tempo com o mercado de idiomas, qual que você acha que é uma razão para isso? Por que isso acontece? Olha, pela minha experiência, assim, pelo que eu converso com as pessoas e pelo que chega muito na escola, é caso de pessoas que tiveram, assim, uma experiência já ou na escola e falaram, meu Deus do céu, eu estudei 3 anos, 4 anos na escola e não aprendi nada. Então, é porque eu tenho dificuldade. Ou, depois de tantos anos estudando, eu ia bem na prova, mas na hora de falar não sabia falar nada. Ou ia para um curso e aí tentava aprender e também era um jeito para todo mundo. E aí a pessoa não se encaixava, falava, ai, não é para mim o idioma. Eu aprendo outras coisas tão facilmente, por que o idioma eu não aprendo fácil? Então, eu acho que tem muito a ver com experiências assim negativas que façam com que as pessoas vão deixando, além, né, dos recursos financeiros mesmo, porque hoje a gente sabe que também poder investir em um outro idioma não é algo que todo mundo tem a possibilidade. Mas eu já vi muita gente que tinha possibilidade e que mesmo assim não fez por conta dessas experiências. Sim. E vocês, meninas? Brê, você acha que tem alguma coisa diferente disso? É isso? Eu acho que, assim, né, além de todas as questões, né, do saber inglês, né, em questão de oportunidade, assim, mas o da fluência mesmo, de quem já teve contato e daí chegar na fluência, né, e nessa porcentagem tão mais baixa, eu acho que vai muito disso de, tipo, achar que não é pra si, né, vai muito disso que a Val falou, de ter tido uma experiência mais desagradável e daí desistir, ou às vezes até colocar, né, a fluência como algo muito, nossa, num patamar muito elevado, né? E aí achar que nunca vai chegar lá, achar que é muito longe, achar que vai demandar, né, muito tempo para chegar nessa fluência que às vezes as pessoas consideram algo meio utópico. Sim. E você, Mari? Eu concordo. Além da parte do acesso à educação, né, que no Brasil ainda é muito complicado,
tem essa parte do pessoal que consegue estudar, mas ainda tem muito medo de errar, tem medo de ter sotaque, sendo que é uma coisa natural que todo mundo tem, e o pessoal coloca o inglês, a língua estrangeira, como algo inalcançável que não faz parte de mim. Só que a partir do momento que a gente decide estudar uma língua estrangeira, ela já é parte da nossa vida. Então, eu, por exemplo, com o italiano, que está na minha vida há 6, 7 anos, já é parte da minha vida, mesmo que eu não tenha nascido na Itália, é algo que já faz parte da minha cultura porque eu falo italiano todos os dias da minha vida. Então, mesmo que eu não seja italiana, tenha nascido lá, faz parte de nós. Então, pensar nisso, de quem é a língua que a gente está falando, ela realmente é estrangeira? Então, isso é muito importante quando a gente fica com medo de falar, de pensar, né? Ai, tá tudo bem ter um sotaque, tá tudo bem ter um errinho uma vez ou outra, porque até na nossa língua a gente faz isso. Então, acho que isso influencia bastante também. Sim. Um outro levantamento até do Duolingo, que eu tava dando uma lidinha, apontou que são 3 os maiores motivos. Realmente a questão financeira, né? O acesso a recursos, realmente a questão de oportunidade, né? Que é um ponto bem relevante da gente realmente tocar, né? No país em que a gente vive. E também isso, dificuldade e tempo. Então, tempo é uma das principais causas que as pessoas dão, né? Um dos principais motivos que as pessoas dão para não estudar um segundo idioma. Então, quão importante é você aprender a, de fato, colocar o idioma na tua rotina e não ter que criar uma rotina para o idioma, né? Ter que criar uma nova hora que você só faça aquilo. Não, já fazer aquilo que é importante para você no idioma. Porque muitas pessoas que têm recurso realmente apontaram a questão do tempo e a dificuldade que vocês comentaram. E aí, então, mais uma perguntinha que eu tenho para vocês. Dessas pessoas, né, que sabem o inglês, quantos por cento mais ou menos vocês acham, e aqui não só para inglês, mas para outro idioma, né, para uma segunda língua, quantos por cento vocês acham que essas pessoas ganham a mais quando comparamos com pessoas que não têm um segundo idioma? Vamos ver. Escrevam aí no papel, se quiserem dar seus chutes também. Enquanto isso, vou ler o comentário do Vou Ciro. esperar alguém comentar. Vou esperar o Glauco, que daí eu faço igual ele. Glauco, não escreve que as meninas vão te colar. O Ciro falou aqui: oi meninas, vocês são minhas referências como teacher. Sempre bom vir aqui acompanhar o que vocês compartilham. Ai, Ciro, que saudade, que bom ter você por aqui. Vai lá, gente, escreve lá, sem Dalton, sem soprar. E sem olhar no Google também. O Dalton falou 25%. Vamos lá, palpite. Vamos ver, então, façam suas apostas. 35%, 10% e 38%. Gente, agora dessa vez todo mundo tá longe. A Ju não respondeu porque ela sabe a resposta. A Ana Miranda colocou 50%, já chegou mais perto. Se for para alguém ganhar esse prêmio, é da Ana. 70%, gente. O último levantamento da Cato apontou. A cara da Valéria foi muito engraçada. 67%, o Ciro falou. O último levantamento da Cato apontou que em média, 72% mais pessoas que falam um segundo idioma ganham, além de pessoas que não falam. Então, assim, essa live é sobre isso, né? Começamos aqui com um show do milhão. A Valéria, ela ainda está completamente chocada, impactada. Ia por 80%, a Ana falou, foi quase. Sim, gente, é um número muito elevado, é um número que choca. Chocante. É muito alto, realmente. O Ciro quer o prêmio dele. Passa lá no RH, que daí a gente vê o que você vai ganhar. Mas enfim, gente. Então, começando com esses dados chocantes pra gente falar realmente sobre como um idioma pode mudar a sua vida, como mudou a nossa vida, né? Então, começando por mim, assim, sobre a minha experiência pessoal, eu tava conversando com a Val até ontem mesmo sobre isso, sobre toda essa questão do pessoal ganhar mais e tudo mais, mas no meu caso, eu fui praticamente do ganhar nada para ter um emprego, porque o ensino de idiomas foi meu primeiro emprego. E eu tive muitos colegas
que fizeram isso e eu acabei depois me apaixonando muito, né? Mas conheço pessoas que desenvolveram a comunicação, a oratória, tudo que você desenvolve dando aula e que depois, né, caminharam, trocaram de área, migraram realmente, mas que tiveram uma oportunidade de vida. E uma coisa que a gente sempre diz, assim, né? Professor de idiomas nunca fica desempregado. Então, na minha experiência pessoal, uma das primeiras coisas que eu posso dizer é isso, assim, a minha primeira oportunidade de dar aula foi lá com 16 anos, fiquei dando aula por 10 anos e eu não consigo ver o que eu teria feito para me estabilizar financeiramente tão cedo, se não fosse o ensino de idiomas. Então, essa é uma das formas que o idioma mudou a minha vida, assim, de forma muito pronunciada mesmo. E você, Mari, qual é a sua experiência aí com o idioma? O meu processo já foi um pouco ao contrário, né? Então, eu estudei inglês a vida inteira quando eu era mais nova. E quando eu fui decidir o curso que eu ia fazer na faculdade, eu falei, cansei do inglês, não quero mais, né? Mas pra mim, falei, eu vou fazer outro idioma. Então, eu comecei a aprender o italiano pensando já que ele seria uma profissão. Então, eu estudava italiano porque eu queria ensinar italiano para as outras pessoas. Então, a língua estrangeira faz parte da minha vida 100%, porque eu escolhi um curso pensando nisso. Então, eu estudei e entendo o quanto uma língua estrangeira pode melhorar na questão cognitiva, pode dar muitas opções de escolha, né? Então, eu já trabalhei com tradução, já trabalhei dando aula, já fiz vários projetos que eu só consegui por conta do idioma, consegui bolsas que eu só consegui por conta do idioma. Então, mudou totalmente a minha vida conseguir falar outra língua estrangeira. E também eu vejo nos meus alunos, que a gente vai falar mais pra frente, mas a gente percebe, mesmo que a pessoa nem saia do país, já muda completamente só o fato de conhecer uma outra língua. Sim. Não, e a expansão de mundo, assim, né? A expansão de visão, realmente, de você poder ler. Esses dias eu e a Brenda estávamos conversando, né? A gente estava ouvindo uma música, eu acho, em inglês, né? E a gente falou, nossa, eu não lembro da última vez em que eu ouvi uma música em inglês. Eu falei, não consigo entender, o que será que está sendo falado? Então, são desde mudanças muito grandes até mudanças sutis, assim, de você estar andando em algum lugar, ouvir uma música e falar, nossa, eu entendo, sei o que essa música quer dizer. É muito legal, né? E chega até um ponto de... outra língua. Ai, desculpa, Mari. Não, pode falar, Adri. Francês ou alemão, e aí a gente não tava entendendo tão bem assim, daí a gente se falou, né, tipo, nossa, é engraçado, porque tinha outras pessoas também falando inglês, né, e o inglês é tão natural e, nossa, como é essa percepção, assim, da gente realmente conseguir entender, e daí outras línguas, né, ainda já não, a gente já não tem tanto essa desenvoltura, mas é muito bonito de ver como isso entrou, assim, na nossa vida e mudou mesmo. Então já engata aí, conta que tanto que o inglês teve essa vida. Pra mim, assim, eu vejo que foi muito... Quando eu comecei, assim, eu não tinha muita consciência, né, onde que o idioma ia me levar, mas eu sempre tive um sonho muito grande de fazer intercâmbio. E eu, tipo, nunca fui assim, nossa, quero fazer, mas eu sempre tive dentro de mim muito isso, assim, desde novinha, assim, que eu queria viajar pra fora, fazer um intercâmbio. E, tipo, uma das minhas maiores conquistas, uma das coisas que eu mais lembro, a minha memória mais linda, assim, né, até hoje, no meu momento de vida, acho que foi o meu intercâmbio de forma geral, assim. E foi porque eu sabia falar o idioma, né? Então, talvez eu não tivesse tido a oportunidade, talvez eu não tivesse conseguido ir por conta se eu não tivesse tido o idioma, né? E foi, assim, incrível. Então, né, eu consegui ir lá atrás, talvez eu não tinha muita consciência do porquê que eu tava iniciando, mas daí depois de uns anos, nossa. Então, aí também, né, na mesma escola que eu iniciei, eu tive a oportunidade de trabalhar depois, né? Então, aí tudo que a Ana falou, né, de expandir a oratória, de aprender muito, né, no ensinar, com certeza eu levo comigo, assim, como uma transformação enorme também. Eu lembro bem claramente, assim, porque eu e a Brenda, só para vocês saberem, pessoal, a gente fez o mesmo projeto de intercâmbio, né? A gente é meio gêmeo, meio que a mesma pessoa, a gente participou do mesmo projeto de intercâmbio. E eu lembro muito claramente, assim, das pessoas que não conseguiam ir por causa do idioma. Então, né, era um projeto que era palpável, assim, era uma coisa possível realmente, assim como fazer intercâmbios no geral é palpável, né? Se você realmente dá aquela pesquisada e entra em contato com
como participar desses processos de bolsa, e aí o pessoal ficando para trás por causa do idioma. Eu lembro disso bem claramente, assim, ou tendo que correr muito, assim, estudar Nervoso, 5, né? 6 horas por dia e ficando nervoso, porque daí fazia prova, daí tinha que refazer. Então, eu acho que o idioma também trouxe tranquilidade para minha vida, assim, nesse sentido de saber que eu me encaixo nessas pessoas que vão ter essa chance de ter mais oportunidade de emprego. Quando essa oportunidade veio, eu me preocupei muito mais com a questão burocrática do que, eu tenho que correr agora para aprender um idioma, né? E você, Val, a história é até um pouquinho diferente, né? E com relação a isso, né, ao trabalho também, antes de citar a minha história, eu fiz muita entrevista de pessoas aplicando para uma multinacional, que a gente tem parceria. E aí eu via as pessoas de outras empresas que também, né, assim, eram muito boas de se trabalhar, mas eles comentando, assim, o quanto ia transformar a vida deles de entrar para uma multinacional por conta até da possibilidade depois de ir para outros países, ainda continuando na mesma empresa. Então, eu lembrei disso aqui, vendo, né, esse percentual de ganhar mais também da remuneração, que muitas vezes, né, dependendo da empresa, é muito maior, e do tanto de outras oportunidades que isso abre, assim. Então, foi bem legal de relembrar. Para mim, foi assim, né, com certeza, toda a minha possibilidade de crescimento aqui no Brasil. Porque eu fui morar fora antes de ter iniciado minha vida profissional. Então, eu trabalhei lá, né, com várias coisas diferentes. E quando eu voltei, eu não tinha, então, faculdade ainda. E o meu conhecimento profissional era mais, assim, para lojas, né, para shopping, que eu trabalhava lá. E não era o que eu tinha interesse, então, em continuar fazendo aqui. E eu falei, puxa, agora eu tô fluente com o idioma, o que será que eu faço, né? Então, meu primeiro pensamento já foi entrar, entender como faria para dar aula, aprender a parte pedagógica, e foi ali que começou a caminhada toda. Então, isso determinou depois a faculdade, isso determinou todas as ascensões de cargo que eu tive, e foi muito legal, assim. Então, só ter o idioma já é muito, né, no país que a gente está. E justamente por isso, ali, pelo percentual de pessoas que falam o idioma, que eu achava que era bem mais alto. Talvez o da fluência eu achava que era mais baixo, mas assim, de falar um tanto, né? Não, realmente é um número chocante. Não, e assim, além de toda essa questão profissional, a questão cultural é muito rica, né? Então, eu lembro que eu tinha um aluno que dizia: eu viajo para Disney, né? Eu vou, é um programa da minha família, a gente se organiza para ir, porque a gente gosta disso. Só que eu chego lá e tem várias atrações em que você entra, assiste um filme, e eu não entendo nada. Eu nunca sei o que está acontecendo, eu não sei pedir uma comida, eu não sei conversar com uma pessoa na fila, eu não tenho troca cultural alguma. Eu fico pensando assim, se eu já amo tanto aquele lugar, sem conseguir conversar com as pessoas, sem de fato conseguir trocar, imagine se eu conseguisse. Então essa era a motivação dele. E foi muito legal, assim, muito lindo quando ele teve a oportunidade de estar fazendo aula por algum tempo e fazer essa viagem e voltar falando, nossa, é outra coisa. Eu fui em todas as atrações que eu já tinha ido antes com outro olhar, de outro jeito. Eu conseguia conversar com as pessoas, falar que eu queria esse carrinho ou que eu queria aquele. Enfim, né? Esse é um ganho muito lindo, assim, de realmente você conseguir viver aquele lugar, né? Senão você passa, conhece, é claro, mas a riqueza cultural é de fato você viver, conversar, conhecer, né? Então essa é uma das histórias de um aluno meu que foi muito marcante, assim. Tem uma outra aluna que inclusive volta e meia ela aparece também aqui nas lives, que hoje ela tá fazendo o curso de comissária de bordo e ela já tá muito à frente, assim, quando se fala na comparação mesmo entre os colegas dela e tudo mais. Ela fala, não, eu ter começado o idioma antes foi muito decisivo para isso. Outro aluno que foi morar na Itália, mas por causa do inglês também deu aula de inglês lá por um tempo, então ajudou ele a se estabilizar. Então,
é tão curioso porque abre tanto. Ah, o Galto falou, já comi muita coisa que eu não queria por não saber o idioma. Olha isso, gente, que parece bobo, mas poxa, poder escolher, poder conversar, poder sentir que você tá no controle, né? Que você tem autonomia da tua experiência. Vir com coisa que não gosta. Então, como que eu faço pra tirar a cebola? Como que... Coisas muito bobas, mas que... Ou o caso típico, né, que o pessoal pede o prato, daí cai o garfo no chão e não sabe falar garfo, porque sabe todas as comidas, menos os objetos ali que usa no restaurante. Clássico, perdeu o guardanapo e não consegui pedir outro. É, todas essas coisinhas básicas, assim, e culturais que mudam totalmente a experiência de alguém que viaja ou vai morar em outro lugar. Então Tem já coisa que não engata aí, gosto ali já, que o Mari, Glauton conta falou. pra nós. Conta pra Pensando nós o que assim, seus alunos já... pensando nessa parte cultural ainda, é muito importante pensar o quanto muda a visão de mundo de como se relacionar com pessoas, né? Então, só observando a língua, a gente já percebe como que as pessoas se relacionam em certa cultura. Então, falando do italiano, por exemplo, eles são pessoas muito formais, então tem uma forma de falar com pessoas de outro patamar, com as pessoas mais velhas, que no Brasil aqui é tudo você, é tudo meu amigo, tudo brother. Mas a gente estudando outro idioma, a gente consegue entender como se relacionar com as pessoas e esperar certas coisas das pessoas dos países que a gente vai visitar. Então, eu não vou visitar, não vou viajar, sei lá, para Inglaterra e esperar que alguém chegue e me abraçar. Então, a gente já chega num país entendendo como que a gente vai se relacionar, entendendo como que as pessoas vão reagir com a gente. Então, eu vejo muito isso nos meus alunos. A maioria viaja para tirar cidadania ou para fazer algo do tipo, que já precisa muito do idioma para conseguir conversar com juízes, para ir em cartório, um monte de coisa para conseguir, e também entender como que se relaciona com essas pessoas, né? Porque são policiais, são juízes, são advogados, e a gente tem que entender a relação entre conversar com o meu melhor amigo, com um colega da faculdade, e com a pessoa que eu estou conversando ali na hora de tirar a cidadania, por exemplo. Então, é bem importante pensar nesse aprendizado de um idioma não só pela língua, mas pela relação que ele tem com o mundo, né? Então, essa é a parte que me apaixona mais de aprender um outro idioma. E é a parte mais essencial, né? Porque a gente esquece, muitas vezes a gente fica tão preso nessa questão de que o outro idioma é essencial para oportunidades de emprego, que a gente esquece o que é um idioma. É a possibilidade de expansão, de trocar com outras pessoas, de conhecer outras culturas, de ouvir, ler a opinião de pessoas que têm um contexto completamente diferente do seu. Então, que é a coisa mais rica de todas, né? Mais rica de todas. Mas, assim, claro que o que mais chama a nossa atenção de primeira, e é super importante, é a questão desse posicionamento mesmo, né? Eu, nessa pegada de alunos e amigos também, o meu namorado, recentemente, ele foi fazer uma entrevista de emprego, e aí, assim, né, no currículo a gente sempre tá lá, no intermediário, né? Só fazendo a oração. Formado em RBD. Formado em várias temporadas diferentes. E aí, tava lá, ele tava todo faceiro em fazer a entrevista, tava escrito lá no currículo dele, inglês avançado, sei lá, porque ele realmente fala inglês. E aí, do nada, a recrutadora estava conversando em português e a próxima pergunta dela foi em inglês. Então foi assim, não teve uma preparação, não teve uma coisa assim, olha, você vai ser avaliado no idioma. Não, ela perguntou assim, so I heard you've been to London once. Can you tell me a little bit? Aí ele até engatar assim e foi, mas imagina se aquele caso. Não, até virar a chave, mas imagina se é aquele caso em que você colocou ali, está indo super bem numa entrevista, acabou com tudo, né? Então, enfim. Você tem alguma situação assim, Bre, de amigo ou conhecido que também foi bem transformadora? Você consiga lembrar? Ai, gente, vocês estavam falando aí de cultura, mas eu tô recebendo uma intercambista em casa, né? E aí eu só consigo receber e conhecer da cultura dela. Ela é da Áustria. Então, tipo, não sei nada da Áustria, assim, né? Nada mesmo.
E poder receber e saber da cultura dela, saber como que ela vive, o que que ela come, né? Tipo, como que é a rotina deles lá, o que que eles fazem. Ela estava me contando, por exemplo, que eles não... A Olimpíadas, né? Porque eu estou aqui 100% modo Olimpíadas. E ela tava tipo, não sei, não conheço, não acompanho essa Olimpíadas. Daí ela falou, não, a gente acompanha muito a Olimpíadas de Inverno. E daí eu fiquei tipo, nossa, a gente não tá nem aí, né, pra Olimpíadas de Inverno. Aí eu fiz pensar, a gente não tá nem aí porque a gente não tem neve aqui no Brasil, né? Então não tem como a gente competir na Olimpíadas de Inverno. Sim. Só que lá, tipo, é muito mais forte justamente por conta disso, né? Então, são essas coisas assim da gente... Nossa, tipo, uma coisa tão simples, só que a gente não para pra pensar nisso, né? Então, é essa troca, assim, e eu vejo muito nos meus alunos também, assim, né? O que o idioma fez na vida deles, assim, né? O que o idioma propiciou para eles, né? Muitos, assim, a nível profissional, né? Então, de conseguirem ofertas no trabalho, de conseguirem fazer entrevistas em empresas que eles queriam, que eles almejavam posições maiores, né? Cargos, viajar, né? Eu acho que muitos vêm, assim, com essa vontade de viajar, de conhecer o mundo. Então, de se sentir, acho que independente mesmo e confiante, eu acho, né? Às vezes pode ser que vai ter uma truncadinha ali na hora de falar, na hora da imigração, você vai ficar nervoso, né? Um pouquinho, mas, gente, falar, nossa, eu sei, né? Eu aprendi isso, eu sou confiante, eu consigo, eu posso ir, né? Eu acho que isso liberta, né? Qualquer pessoa. Sim. Vocês também, a Ju falou ali que já participou de seleção e é assim mesmo. Falem aí, pessoal, se vocês já tiveram transformações. Nossa, tá bom o meu negócio. Se vocês já tiveram transformações por causa do idioma, contem pra nós a história de vocês aí. E você, Val, já teve algum amigo, aluno, conhecido que teve uma história bem legal? Bastante gente, assim, que pôde conectar mais, conhecer mais dos lugares que eles tinham interesse, viajando, né, mas podendo interagir com as pessoas de lá, então, muito feedback, assim, de quão transformador foi ir para um lugar e poder se conectar mesmo com as pessoas, tanto contar um pouco daqui, fazer comparações, quanto entender lá, e quanto aqui recebendo pessoas e podendo interagir. Então, teve uma situação que até eu estava, né, presente, que foi umas amigas minhas estavam hospedadas junto com uma moça da Nova Zelândia. E aí, elas estavam lá se batendo, assim, né, para interagir com ela e tudo mais. Mas, assim, estavam se dando bem. Aquela coisa de dar muita risada, de mexer muito o corpo, de quando não entende você ri e tudo é yes. Então, estavam tendo assim, e aí a gente foi encontrar com elas. A gente estava na mesma cidade, foi encontrar com elas. E aí essa menina teve uma experiência assim de, meu Deus, em dias é a primeira vez que eu estou me sentindo em condições de conectar mesmo com alguém, de contar. E aí eu vi ela aqui no Brasil, foi lá no Rio de Janeiro, a gente estava lá no Carnaval, e aí ela queria contar muita coisa, e ela queria entender muita coisa. Tipo, os bloquinhos, a cultura, de onde que vem isso, por que vocês fazem aquilo, porque era tudo tão diferente. E aí ela falou assim, nossa, que alívio de poder conversar, ainda bem que você surgiu, porque daí as meninas estavam, né, num nível um pouquinho mais básico e tal. Então foi muito legal. Ela ficou grudada em mim, onde eu e o Glauton e ela vinha atrás, assim, ficava colada para poder conversar. E ela tinha um mundo de coisa para falar. E aí, se não tivesse tido isso, ela teria ficado só no yes, hahaha. Então, assim, é uma pena, né? Eu vi isso, o contrário, e passei também indo para os lugares e ouvi amigos. Então, é muito importante mesmo, sabe? Senão a gente perde muita coisa. Sim. A Ju falou ali que trabalhou na Copa do Mundo, aqui no Brasil, apresentando os pontos turísticos de Curitiba para os turistas. Foi maravilhoso. Nossa, olha só que super experiência, né? Que experiência legal. Falando em esportes, só uma última coisinha. Essa semana eu tava assistindo o jogo do Brasil de vôlei feminino contra a Coreia. Não lembro qual Coreia que era, mas era contra a Coreia. E daí o narrador lá tava contando que o técnico da Coreia é italiano e fala português. E daí ele começou a falar, olha, o técnico do Brasil vai ter que tomar cuidado, vai ter que falar baixo, porque senão ele vai entender tudo. Então olha o quanto o idioma permite que a gente
consiga novas coisas. Então, se ele só falasse ali o coreano, o italiano não ia entender nada e o técnico podia gritar o tempo todo. Mas daí ele, não, fala português, então tem que tomar cuidado, tem que olhar o que eu vou falar. Então, muda totalmente a lógica, a vida de alguém, né? É muito, muito interessante ver esses pequenos momentinhos, mas que mudam totalmente. Bem legal. Nossa, muito legal, né? E assim, a gente já falou de coisas boas, agora vamos falar uns perrengues, porque tem o famoso perrengue linguístico, né, gente? Por ter o idioma, o que que vocês já se safaram aí? De que perrengues? A Val já colocou a mão na testa. E que perrengues vocês passaram, né? Por causa do idioma. Então eu começo. Eu cheguei. Gente, quem nunca, né? Chega nos Estados Unidos, eu lembro que eu cheguei nos Estados Unidos quando eu fui pra lá. Aí. Mas assim, é coisa da virada de chave mesmo, né? Tava no restaurante e a mulher falava assim pra mim: toast. Eu só entendi toast e falava toast. Toast, né? Sei lá, não sei o que tá me oferecendo, então, se eu ouvir toast, toast. Então, Galton, é isso mesmo. Toast, toast, toast. Aí ela ficava me olhando, assim, eu falei, alguma coisa tem, né? Aí o meu amigo respondeu, white, please. E aí a mulher tava me perguntando que tipo de torrada que eu queria. E daí ela ficou lá, white or brown toast? White or brown toast? White? E eu, toast, 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 toast. Sei lá, toast, toast, me vê toast. Super salad também. Essa história não é minha, mas ela é muito boa. É de um amigo meu que também foi para um restaurante e ele não sabia inglês. E aí a mulher perguntou para ele, super salad? Super salad. Super salad, yes. Super salad. Super salad. Soup or salad? Então, assim, é o tipo de coisa, né? Não, é muito, muito engraçado. Desde coisas assim, né? Tipo, bobas, engraçadas, até coisas bem sérias. Então, quando eu morava nos Estados Unidos, eu tive o meu cartão clonado e eu tive que desenrolar, fazer toda uma burocracia, né? Para resolver realmente. Então, se eu não tivesse o idioma, nossa, eu não faço a mínima ideia do que eu teria feito naquela situação. E também, quando eu estava em São Francisco e o nosso carro alugado foi arrombado no McDonald's, né? Então, coisas não tão positivas assim, mas imagina, era um carro alugado. Então, já fica a dica aí, né? Sempre peguem o melhor seguro que cubra tudo. E aí eu tinha que fazer tudo, tinha que fazer BO, tinha que explicar para a polícia, tinha que ligar para a locadora, tinha que... Então eu só conseguia pensar, nossa, gratidão por eu ter o inglês tão bom, porque como eu teria resolvido isso, né? Nossa, seria muito... E olha que é um perrengue, hein? Porque uma vez eu viajei com os meus pais e o meu irmão para o Uruguai e o meu irmão perdeu a carteira dele, com identidade, com cartão, com tudo. E daí a gente falou, e agora? O que a gente faz? Ninguém fala nada de espanhol, só arranha o que a gente, sei lá, aprende da vida. E daí estavam lá os três na delegacia tentando explicar para o policial o que aconteceu. E daí a gente foi na mímica, peguei um pouco de italiano, misturava com português e deu certo, mas foi um perrengue gigantesco. Então, se a gente tivesse pelo menos a base ali, seria muito mais fácil. Então é muito importante a gente pensar quando está estudando o idioma nas coisas que podem dar errado também, né? Então pensar em como que eu converso com o pessoal no hospital, como que eu converso na delegacia, porque a gente espera que nada aconteça, mas acontece, né? Todo mundo sempre tem um perrengue no médico, um perrengue que perde um documento, e é muito importante a gente saber lidar nessas situações. Nossa, super importante. A Nath falou ali também que quando fez intercâmbio dos Estados Unidos, ela ficava ouvindo o tempo todo, like, like, like. E tentava encaixar na tradução. E se perguntava o que a pessoa estava falando que gosta. Depois que ela foi saber que era uma gíria deles. Então, né? Olha só. E o Glauton também, que ficou 2 horas discutindo com o dono do hotel por um erro deles. Em 2 minutos, um amigo que sabia resolveu. Porque, assim, é aquele tipo de discussão, né? Tipo, com mímica. Nossa, gente do céu. Esse é o clássico, Eu lembro né, também, gente? acabei de Hotel. lembrar. Esse é clássico do hotel. Eu tive um hotel tão ruim. São Francisco não foi uma cidade muito boa pra mim.
hotel tão ruim, eles me cobraram, assim, muito mais do que a estadia. E eu tive que ficar, assim, dias, semanas, ligando para aquele inglês bem indiano, assim, bem carregado. E falando. Nossa, gente, se eu não soubesse inglês, não sei o que aconteceria com a vida. E você, Brenda? Quais seus perrengues nessa de chiques aí? hotel. Eu tenho uma de hotel também, que me salvou, na verdade, saber o idioma. Porque eu tinha alugado um hotel, sei lá, reservado um hotel com uns 3 meses de antecedência da viagem. E a gente foi, só que a gente pegou muita neve na estrada e a gente acabou atrasando um pouco a viagem, chegando perto da meia-noite na cidade. E era bem no dia 1º de janeiro. E tava tudo cheio. Daí o cara falou, de certo eles não vêm. E ele deu o nosso quarto para outra pessoa. Tipo, ele falou, acho que... Daí diz ele que tentou ligar, mas acho que a gente tava na estrada. Não sei nem se a gente tinha um número na época ainda, né? Já o número que, de certo, ele nem conseguiu falar com a gente mesmo. Aí ele cancelou, achou que a gente não ia. E aí deu pro quarto para outra pessoa. E aí não tinha mais quarto na cidade. Não tinha mais, tipo, nenhum lugar da cidade. Porque tava tudo cheio. Ou só, tipo, uns absurdos de caro que a gente não tinha como pagar. Não resolvemos a situação para aquela noite. Dormimos, já tinha um outro grupo que tinha chegado um pouquinho antes, nesse mesmo hotel, e a gente dormiu em 16 num quarto para 4. A gente invadiu. Confortável, começando o ano bem. Para aquela noite só. Daí para a próxima ele já tinha, mas aí tivemos que resolver toda essa situação num frio que tava tipo menos 20 graus. Nossa, foi um absurdo. E nessa mesma viagem tem uma história engraçada. Eu queria que meus amigos estivessem aqui para ouvir, porque eu estava rindo só de lembrar da história. Que daí quando a gente conseguiu um quarto e tal, minha amiga foi no banheiro e ela entupiu o banheiro. E aí ela não sabia ligar pro cara, sabe? Tipo, não ia, tava entupido. Daí ela ligou pro cara da recepção para falar, né? Vocês vão ter que vir aqui fazer alguma coisa, que eu não sei o que fazer com o banheiro. Né? 4 pessoas dentro do mesmo quarto. Ela não sabia falar entupido, né? Tipo, aí ela já no telefone ali com o cara, there's shit everywhere. Ela gosta por tudo. Ai, meu Deus. A gente ri muito dessa história até hoje. Mas olha só, né? Imagina o cara do outro lado, tipo, meu Deus. Porque não, mas Deus polidez, né? Oi? Esquece a educação, a polidez. Quando você não sabe o idioma, você precisa realmente se virar nos 30, né? Ela já estava ali numa emergência, já tinha tentado várias vezes. E aí ela, não, vou ter que chamar o cara aqui para ele vir desentupir. Só que não sabia, né, como falar. Nossa. Não, e a Nath falou ali, para tudo lá nos Estados Unidos eu falava, oh, ok, oh, yes. Nem sabia o que tinham me falado. Olha o perigo. Assim, vamos, sei lá, oh yes, e quando vê, não sabe nem onde que tá. É desse tipo. E você, Val, quais são os seus perrengues chiques? Ou perrengues que você deixou de passar por saber o idioma? Eu tive um perrengue que não foi muito chique, não. Eu já estava morando lá e aí foi um emprego que eu consegui, mas eu não falava ainda o idioma. Que eu me formei, que acho que tem isso também lá na resposta do começo. Que é porque não tem tantos fluentes. Porque aqui a gente se forma também, né? Quando não faz na LA, aquelas. Mas antigamente, principalmente, era uma escola, não tinha tanta opção e eram umas escolas bem arcaicas ali, com uma metodologia difícil. E eu me formei e cheguei lá básico -2, assim, né? E aqui tinha feito até o nível 10 da escola mais famosa que tinha. Então, teve isso. Eu estava lá trabalhando, vivendo minha vida e lutando para tentar me comunicar o básico, né, do básico, assim. Só que o meu trabalho era de hostess, então eu atendia telefone e fazia reserva. E aí um dia eu deixei todo mundo no restaurante muito feliz, porque a gente tinha uma reserva, não era um restaurante muito chique, né, que também contratava uma pessoa que não falava inglês, a gente já imagina que não era um restaurante dos maiores, das coisas mais chiques que tinha. Então eles estavam ainda lutando, assim, para ter movimento e tal. E aí eu fiz uma reserva para 50 pessoas. Então dava pra gente fechar o salão e, nossa, e ter ali a gorjeta para a noite inteira. E aí a gente fez isso. Então reservou para 50 pessoas e tava lá preparados para essa festa de 50 pessoas. E aí chegam 15. E era isso, né? Era 15 mesmo. E aí eu tenho uma história com não sabia muito bem a diferença.
E foi bem triste, não foi um perrengue muito chique, foi bem. Ficamos todos chateados, assim. E aí ficou eu correndo na rua, assim, chamar pessoas, porque daí eu precisava encher esse bendito restaurante, todo mundo me olhando já, tipo, nossa, acabou com a nossa gorjeta. Então eu fiquei lá, nunca gritei tanto na vida, chamava todo mundo, vem ver o menu, venha ver, melhor comida que tem na rua. E aí conseguimos até que reverter um pouco, mas olha, foi um sufoco. Esse foi um perrengue nada chique. Mesmo. Nada chique. Eu tenho uma história com 15 e 50 também. Sempre que eu dava aula, eu falava, gente, olha, presta bem atenção, porque tem que. 15, not 50. Eu fui cervejas, nossa. Eu lembro que eu tava num bar e assim, a gente ia com muita gente, né? Eu falei, não, vou pegar 15 cervejas e levar pra todo mundo. E daí eu cheguei na garçonete e falei pra ela, 50 beers, please. Aí, claramente, falei desse jeito, né? Que parece 50. E aí ela olhou pra mim. Daí ela falou, posso te dar 30, é tudo que eu posso te dar. E daí ela foi lá e ela catou as 30 cervejas e gente do céu, a gente fez uma fila de gente postando cerveja e aquela cerveja esquentou daí, porque tinha gente suficiente pra tomar tudo aquilo de cerveja. E foi bem essa confusão aí, 15 e 50. Não foi tão ruim quanto a tua. Mas foi um baita de um perrengue. Foi. Não, mas pra me ajudar, assim, ninguém ficou chateado lá, porque depois, quando chegou o pessoal, eles também não eram americanos. Eram indianos, eu acho, algo assim. Então, tipo, ajudou tudo. A pessoa que já não falava tanto, com alguém que também não falava tanto. E aí ficou esse 50, que era 15, mas aí eu também não made sure, né? Aí eu fiquei nessa. Então, assim, olha, foi complicado. E teve uma que eu escapei, que foi... Também estava num lugar que pouca gente falava inglês, e daí, né, falavam todos um idioma que a gente não entendia nada mesmo. E aí, assim, sorte que o Glauton tinha escutado uma pessoa falando inglês, e a gente foi parar num lugar diferente do que era pra gente parar. A gente não tinha como ligar, eu ligava, o cara só falava, né, esse outro idioma. E aí, não tinha o que fazer. A gente não conseguia entender o vocabulário, não tinha tradução no inglês pra gente sair dali, não sabia como pegar um táxi e não conseguia se comunicar com ninguém ali ao redor. E aí o Glauton, aquele cara lá fala inglês. E aí eu vi ele entrando num táxi. Gente, eu pulei, quase entrei assim no colo do cara no táxi. Please help us. Aí comecei a explicar pra ele que a gente não sabia como sair dali, não tinha como chegar no lugar que a gente ia, se ele podia pedir um táxi, me ajudar a pedir um táxi. Enfim, gente, foi uma loucura. E assim, se não tivesse inglês ali, eu acho que a gente tava até hoje lá, parado no meio do nada, porque não ia saber como resolver. Bem triste. Que loucura. Mas é isso mesmo. Vai parar em lugar errado, não resolve. É isso. E acontece, né? Sempre acontece. Não dá pra gente falar, eu vou, né, achando que sabendo isso aqui vai dar certo, né? Tudo bem se você não souber tudo, só esteja preparado, porque sempre vai sair alguma coisinha fora do teu controle, né? É super natural em viagem, né? Em qualquer, assim, situação que a gente vai. Acontece alguma coisa que sai do nosso controle, dá errado, o hotel cancela, né? Perde voo, perde trem, né? Adiado, né? Natural. E é bom que pratica criatividade, né? Que a gente tem que encontrar ali meios para sair daquela situação e descobrir como que eu vou falar o que eu quero falar sem saber a palavra que eu quero. Então já é bom que o perrengue ajuda a praticar um pouquinho a criatividade. Exatamente. E eu ia falar resiliência também, né? Porque, gente, os viajantes têm que ter muita resiliência. E hoje mesmo, né, a gente postou ali no feed que a resiliência é uma das soft skills que os nossos alunos dizem que realmente exercitam nas aulas, né? Porque tem que ser resiliente realmente para você pensar de uma forma diferente, criativo, resiliente. Então, além de tudo, né? Além de todas essas experiências, realmente desenvolver essas habilidades pessoais. A Yolanda falou, muitos traumas por problemas com a língua. Estudo também para isso, para entender e me fazer entender. Então, olha isso, né? O quanto é importante a gente conseguir limpar realmente isso dos traumas, porque, nossa, é muito comum, né? Todas as meninas aqui, mas eu tô na ilha há tanto tempo e o que a gente mais ouve é assim, não dá,
não consigo, vocês são minha última opção mesmo. Então, eu falei isso na outra live, porque as pessoas vêm muito traumatizadas, tristes mesmo por não conseguir, sendo que a questão é realmente que não estão fazendo do seu jeito, né? Não, mas imagine você passar por uma situação difícil, que já é difícil você estar vivendo aquilo, assim, você já está desconfortável, é um outro lugar, você tem que resolver todo esse estresse e você não conseguir se comunicar, se fazer entender, poder se expressar para resolver. Porque a gente resolve problemas aqui diariamente e a gente vê, é difícil resolver problemas. Nossa, tem que resolver não sei o quê, tem que falar com não sei quem, tem que fazer... Toma muita energia. Agora imagina isso sem a capacidade de comunicação. Então, assim, para viagens, tudo, né? Que sempre tem uma coisinha ou outra, sempre vai ter. Seja ali no restaurante uma situaçãozinha, seja no hotel, seja na rua, seja grandes coisas, como a Ana. Então, assim, é muito importante mesmo. E a transformação que o idioma promove, né, nesse sentido, é gigantesca, assim. É isso. E aí, além dessas questões mais, assim, mais claras, tem muito a questão do desenvolvimento mesmo, né? Então, a gente puxou para essa questão da resiliência, da criatividade. Então, a gente desenvolve muita curiosidade aqui, realmente. A comunicação assertiva, gente, oratória, não só dando aula, né? Que a gente citou aqui, quando dá aula desenvolve muito, mas você desenvolve muito ao aprender um segundo idioma, né? Tanto a oratória quanto a escutativa, porque para você aprender a falar, você precisa aprender a ouvir. Então, essa foi uma coisa muito importante para mim, assim, quando eu aprendi o idioma. E, além disso, benefícios neurais, né? Então, é algo muito positivo para a cognição, né? Então, já existem estudos, sempre eu vou puxar um pouquinho ali para a neurociência, já existem estudos que mostram o quanto o conhecimento em um segundo idioma é fator protetor para o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como doença de Alzheimer e demências no geral. E que pessoas que sabem um idioma têm mais facilidade de aprender um terceiro, né? Que sabem um segundo idioma, né? Além do seu idioma mãe, tem mais facilidade para aprender um terceiro idioma. Então, nossa, é algo muito positivo, assim, né? A necessidade que o nosso cérebro tem, a gente pensa muito na questão muscular, que o nosso corpo tem de estar em constante movimento, mas a necessidade do nosso cérebro é a mesma. O nosso cérebro ele é extremamente plástico, num sentido de moldável, e conforme você vai ou atrofiando, deixando ele esquecidinho, ou exercitando ele cada vez mais com coisas diferentes, ele vai respondendo a isso. Então, muitas vezes, quando a gente já entrou na vida acadêmica, já saiu da vida acadêmica, já entrou no trabalho, etc., e fica meio que fazendo a mesma coisa toda semana, a gente vai deixando o nosso cérebro ali meio... tá bom, é meio que isso aqui que eu faço mesmo, vai ficando cada vez um pouquinho esquecido, não vai percebendo. E o idioma é realmente é o brain food que a gente chama, né? É a alimentação para o cérebro. Então, não tem como deixar de citar quanto é positivo para nossa cognição. O Arthur falou. E é isso, assim, é realmente uma alimentação para o cérebro, extremamente importante, né? E a Val até pode comentar um pouquinho mais da questão do quanto isso é importante também para nossa felicidade, num geral, né? Quer dar uma palhinha, Val? Sim, para felicidade e também para aspectos internos, assim, de comportamento. Quando a gente tem que aprender um idioma, a gente vai se deparar com a necessidade de errar, porque não vai ter como pular isso, né? A não ser que você fique só tendo aula, assim, input, sem você praticar, sem ter o momento da prática. E aí a pessoa foge, mas aí quando ela for falar também vai ser aquela coisa bem limitada, né? Então, assim, ou na prática ela vai precisar errar quando ela for utilizar, ou no processo de aprendizagem dela. E isso vai trabalhando em nós, essa capacidade de aceitar que a gente vai começar do zero em algumas coisas, que a gente precisa errar para ficar bom em algo. E aí a gente vai se permitindo mais. Então, para quem já tem aquela característica mais fechadinha, assim, de eu não erro mais, agora
desde que eu aprendi o que eu tinha que aprender, já tenho minha profissão, não tem muita novidade, mas algo que me diz, que me desperta, assim, né, esse desafio interno e me tirar da zona de conforto. Então, para essas pessoas é um exercício grandioso, porque você precisa ali se jogar no novo. Você precisa. E isso traz aspectos comportamentais para outras áreas também, né? Traz resultado para outras áreas. Em outras coisas que você for fazer, você já se percebe arriscando mais um novo, se permitindo, não se criticando tanto quando errar, porque você sabe que faz parte. Então, isso é muito legal. E em termos ali, né, de felicidade, de bem-estar, principalmente quando está relacionado com sonhos, né, com acender aquelas luzinhas internas aqui, assim, eu quero isso, eu sei que eu vou ter muito orgulho por parte das pessoas quando eu estiver falando fluentemente um idioma, eu vou sentir muito orgulho de mim por escutar uma música e entender, por ver um vídeo e entender, por poder ver um livro que não tem ainda tradução e comprar ele porque eu posso ler no idioma, ou porque eu escolho ler na linguagem que o autor escreveu. Então, tudo isso vai trazendo aquele senso de capacidade. E aí é muito bom quando a gente se vê assim, capaz. E aí é despertar as nossas potências interiores mesmo. Então, essa é uma potência que a gente tem lá. A gente tem capacidade de aprender um monte de línguas. E aí, quando a gente vai desenvolvendo elas, à medida que faz sentido para a nossa história de vida, então, aprender que idioma, né? Ou quais idiomas fazem sentido para mim. E aí, a gente vai se desenvolvendo, algo em nós, assim, se acende. Porque todo o nosso potencial, ele pede para ser desenvolvido, né? O que a gente tem potencial para ser, cobra da gente que a gente se torne. Então, tem gente com tanta facilidade linguística, assim, que acaba não desenvolvendo, não arriscando, não tentando, e acaba ficando aquela frustração, aquela dorzinha interna, porque ali tá latente, né? É só um esforcinho que aquela pessoa coloca e ela vai conseguir, e vai trazer tanto benefício para a vida dela. Então, os resultados são variados. Isso que podia ficar uma live toda falando só disso, né? Mas, para resumir... É isso, E acho que o ponto principal também, para finalizar, é como você pode realmente fazer isso, realizar os teus sonhos com o idioma, né? Então, puxando lá o gancho que a gente falou no comecinho, a questão do tempo, você não precisa parar a tua vida por 2 horas por dia só para fazer exercício gramatical. Claro que se você quer fazer uma prova de proficiência daqui X tempo, muito pouco tempo, poxa, daí sim. Mas se você quer usar o idioma para melhorar as suas oportunidades de carreira, para melhorar as suas possibilidades de viagem, ampliar as suas possibilidades culturais, realmente, você pode fazer isso enquanto você faz as coisas importantes da sua vida. Você pode estudar para a sua carreira, para a sua área de atuação no idioma. Você pode... Todas as N coisas que a gente falou. Então, essa é a última live de uma sequência muito linda, assim, que a gente deu várias dicas, né? Para você praticar exercício enquanto você estuda o idioma, para você praticar a tua criatividade, para você ter hobbies e diversão, para você fazer novos amigos, para você... Nossa, muita coisa. Então, se você perdeu alguma das lives, assista, porque elas estão muito maravilhosas. Olha, você tem dica para praticar com certeza até o final do ano, assim, todos os dias, tranquilamente. E lembrar também, né, que Mari, as nossas aulas em turma... acho que o teu fone tá pegando. O teu Agora fone vai. tá pegando no... Oi? Lembrar também que as nossas aulas em turma, elas iniciam semana que vem. Então, se você sente, assim, esse desejo de fazer isso, sente que todas as transformações vão ser importantes para você, mas fica com essa coisinha do, ai, não é para mim, ai, é muito difícil, ai, eu não tenho tempo para isso. Venha, porque a nossa proposta é transformar o aprendizado de idiomas. Então, já quero mais meses com mais lives. Tem que ter uma live só de perrengue, uma live só de cada... Muita Uma live história. de cada Os coisa. Eu perrengues. já tava pensando nas próximas aqui durante a semana. Ai, que legal. Então é isso. Querem dar um tchauzinho, meninas? Pode ser Brenda primeiro, só pra gente não falar uma na frente da outra. Bom, vamos por ordem alfabética. Queria agradecer a todo mundo que participou aí, que entrou em qualquer uma das lives, que comentou, que interagiu, que gostou.
falar para vocês que o idioma é sim transformador e tem que ser transformador para você se encaixar na sua vida. Então, aprender um idioma é maravilhoso. Venham com a gente, que é ainda mais maravilhoso. E um beijo para vocês. Bom semestre para todos os nossos alunos aí. Vocês arrasam demais. E espero que a gente possa contribuir bastante na formação aí de vocês. Vai, Eu Mari. também quero agradecer pela presença, pelo carinho nessas últimas lives, que foram super gostosas. É muito bom conhecer vocês, porque a gente fica mais nos bastidores, né? Então é super gostoso interagir, conversar, conhecer mais de perto todo mundo. Por mais que a gente não veja o rostinho, a gente vê a fotinho ali, né? Então já é um contato que a gente tem. E também agradecer aos meus alunos específicos que ficam mandando mensagem. Eu tô fazendo aquilo que eu vi na live, tô fazendo não sei o que, tá funcionando muito. Então é muito gostoso ver essa troca. Então, qualquer um de vocês que estiver fazendo alguma coisa que aprendeu na live, manda pra gente, conta, porque é super gostoso a gente ver quando a gente vê que surtiu efeito pra alguém, né? Então, venham estudar um idioma com a gente, que transforma vidas de um jeito que vocês ainda nem se imaginam como. Legal. Vai, Val. Ai, gente, então só agradecer a todos, como traz vida, assim, né, essa interação de vocês para o que a gente está falando, é muito legal. Então, cada participação aqui ao longo dessas lives foi muito importante para a gente. Obrigado pelo tempo, pelos comentários também durante, depois das lives. A gente vai ter mais lives com certeza, então essa foi ali uma série de 5 lives, mas a gente vai ter, talvez não com essa frequência, assim, né, com lives semanais, mas a gente tá pegando os temas. Então eu sei que esse do perrengue já me mandaram aqui mensagem de, nossa, isso ia ser muito legal, uma coisa com as histórias engraçadas, então talvez pegar histórias dos alunos ou ir convidando, né, as pessoas para contarem e como resolveu, enfim, acho que tem bastante coisa legal para a gente fazer. Lives sobre o mindfulness também, né, que os nossos alunos têm tido muito resultado de conseguir relaxar, se conectar antes consigo mesmos ali e deixar os pensamentos que estão turbulentos assentarem antes de começar uma aula. Então esse é um tema que eu acredito que a gente faça em breve. E o que vocês também sugerirem. Então estamos aqui para poder interagir com vocês, para poder ter essa troca, que é muito legal. E o que vocês sugerirem a gente vai com certeza que considerar para já colocar na lista. Então, muito obrigada a todos. E quem não assistiu as lives anteriores, estão muito legais, assistam. E semana que vem a gente tem o início das aulas. Então, como a Ana falou, venham que ainda dá tempo, venham estudar com a gente, que tá muito legal. Ontem a gente teve uma masterclass para os alunos e foi muito bacana, muita coisa massa saiu dali. Então, já saíram com planejamento, foi como uma mentoria de estudos. E foi muito legal. Então, tem muita coisa bacana que acontece aqui. Sigam a gente, comentem sempre, que é muito legal essa troca com vocês. Obrigada, meninas, também, que foram ótimas aí ao longo dessa semana. O José falou, caldo de cana tem chorinho. Aqui não tem? Mais um pouquinho. Daqui a pouquinho, José, pode falar ali para nós o que você gostaria de ver aqui também, que daqui a pouquinho a gente conta para vocês. Vai ter sim. Só não exatamente semana que vem, mas em breve. Podem ficar ligados que a gente traz mais. Temos que trazer a Ju, pegar um tema que a Ju venha também para interagir com o pessoal, que o pessoal quer ver a Ju também conversando por aqui. Esse mês era mais difícil para ela, mas vai ter um mês que vai dar certo. E aí a Ju vai estar por aqui também. Até porque a Ju também pode falar bastante de transformações, perrengues, etc. Tal. Sim. Então é isso, gente. Boa noite para vocês. Bom restinho de semana. Bom início de aulas, né? Para todo mundo na semana que vem. Venha, se você ainda não fez sua matrícula, tá pensando, fala com a gente esclarece todas as suas dúvidas. E muito obrigada, meninas, e todo mundo que esteve por aqui com a gente. Obrigada, Beijo. equipe maravilhosa. Beijo. Boa Tchau, tchau. noite. Boa noite. Boa noite.